Título 2. Das diversas espécies de execução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 797. Ressalvados o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Artigo 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: Inciso 1. Instruir a petição inicial com: Alínea A. O título executivo extrajudicial. Alínea B. O demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. Alínea C. A prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. Alínea D. A prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Inciso 2. Indicar. Alínea A. A espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. Alínea B. Os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica. Alínea C. Os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: Inciso 1. O índice de correção monetária adotado. Inciso 2. A taxa de juros aplicada. Inciso 3. Os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados. Inciso 4. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 5. A especificação de desconto obrigatório realizado. Artigo 799. Incumbe ainda ao exequente: Inciso 1. Requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Inciso 2. Requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação. Inciso 3. Requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 4. Requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 5. Requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel
submetido ao regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão. Inciso 6. Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário. Inciso 7. Requerer a intimação da sociedade no caso de penhora, de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada, para o fim previsto no artigo 876, parágrafo 7º. Inciso 8. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Inciso 9. Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros. Inciso 10. Requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje. Inciso 11. Requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção base. Artigo 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Parágrafo 1º. Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Parágrafo 2º. A escolha será indicada na petição inicial da execução, quando couber ao credor exercê-la. Artigo 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Artigo 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. Artigo 803. É nula a execução se: inciso 1. O título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Inciso 2. O executado não for regularmente citado. Inciso 3. For instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Artigo 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. Parágrafo 1º. A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado. Parágrafo 2º.
A alienação de bens sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 3º. A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de compra de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado. Parágrafo 4º. A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída a enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado. Parágrafo 5º. A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado. Parágrafo 6º. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado. Artigo 805. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.